O alto preço da intelectualização precoce. O que sustenta a educação nesse período? E aqui só existe uma resposta: ser um exemplo, ser exemplo e ser exemplo. Esse é o problema. O desafio real para os pais e mais tarde para os professores. Mas aí aplica-se um outro princípio. Falaremos disso na segunda palestra. E esse é o tema mais importante nesses primeiros 7 anos. E devemos, no fundo, deixar de lado tudo aquilo onde acreditamos que precisamos ensinar a criança a aprender intelectualmente. Não é bom para o desenvolvimento da criança. E por quê? Porque nesses primeiros 7 anos, como já disse, todas as forças das crianças são necessárias para reconstruir o corpo que receberam dos pais e transformá-lo num corpo próprio. Sabemos hoje na medicina que o corpo se renova a cada 7 anos. Mas, concretamente, isso significa que a estrutura física foi recebida dos pais, inclusive os primeiros dentes. Esse é o motivo pelo qual, mais tarde, os dentes caem. A criança tem agora, nesses 7 anos, a tarefa, guiada pelo seu próprio eu superior, de reconstruir esse corpo, peça por peça, e torná-lo seu. Isso se conclui e se expressa na segunda dentição. Quando os segundos dentes aparecem, significa que a criança chegou ao ponto de ter finalmente transformado o corpo parental. É o sinal de que a criança pequena realizou a sua tarefa e o reconstruiu. Para essa reconstrução, ela precisa de todas as forças físicas durante os 7 anos. Trata-se apenas de fisicalidade. No primeiro terço, de 0 a 2 anos e meio, aprende-se a andar e a ficar de pé. Desenvolve-se a musculatura, os pulmões, a laringe, toda a musculatura necessária para aprender a andar. No segundo terço, aprende-se a falar. A laringe e todo o organismo da fala são uma obra-prima absoluta. É um universo inteiro que precisa ser formado através do aprendizado da fala. Se não se aprende a falar corretamente, os órgãos não se formam bem e surgem os distúrbios da fala. No terceiro terço, são necessárias forças para construir o cérebro, para poder aprender a pensar corretamente. O aparelho está se construindo com altas forças espirituais. É um feito gigante que a criança realiza nos primeiros 7 anos. Elas nunca mais repetirão isso. O ser humano realiza os maiores feitos da sua vida porque cria o corpo que a carregará por toda a vida. Por isso esses primeiros 7 anos são tão importantes. Devemos empenhar-nos mais em observar o que as crianças realmente precisam e o que não precisam, e o que realmente é prejudicial para elas. Agora vem o ponto. Por que a criança pode ir para a escola após os 7 anos e não antes? Na Baviera tentaram experiências há alguns anos. São experiências que não se devem fazer, onde tantas crianças sofreram e adoeceram psiquicamente. E são, no fundo, experiências humanas. Os escândalos médicos que temos hoje, com experiências em macacos, são inofensivos comparados ao que fazemos no nosso sistema educativo com as nossas crianças pequenas até os 7 anos. Tenho que dizer isso com clareza. Escolarizar crianças aos 5 anos é uma tortura para a alma e rouba à criança todas as forças para o desenvolvimento físico. Por isso as crianças adoecem. É preciso a ciência espiritual para saber que não se deve matricular a criança cedo, mas sim observar quando ela está madura para a escola, para ir à escola. Para ir para a escola é preciso ser capaz de aprender. Se o cérebro ainda não está totalmente formado para aprender, ela não está madura. Muitas vezes pensa-se a partir de um sistema econômico. A criança tem que se tornar um gênio ou aprender o máximo possível. A criança e a alma nunca querem isso. Só quando o processo físico está concluído e o corpo reconstruído é que ocorre um desenvolvimento orgânico. Depois do botão vem a semente, certo? Gostaríamos que fosse assim. A criança ainda é um botão e eu já quero transformá-la em semente nos primeiros 7 anos. Mas esquece
que entre o botão aprendemos e a semente através tem que vir da a ciência flor, espiritual, os estames, que o que é feito de o errado fruto, ou negligenciado só depois aqui a semente. tem consciências para E o que toda a fazemos vida. de errado no Até nosso a velhice. sistema é que não pensamos de forma orgânica, Se mas impusermos mecânica. exercícios de Intelecto, memória precocemente, intelecto, de fora para conteúdo, dentro, conteúdo, não se robótica, vier da própria computação, criança, a ciência espiritual inglês, diz que terá reumatismo mais tarde. Quero transformar o botão Enquanto não imediatamente reconhecermos em essas semente, ligações e com isso orgânicas destruo e não o começarmos a desenvolvimento pensar saudável de da forma alma e do corpo da orgânica e criança. espiritual, A criança a nossa não sociedade consegue amadurecer continuará a normalmente. ser um caos. Isso é uma E as crianças catástrofe e uma sofrerão cada enorme vez mais. experiência humana com milhões É de um crianças grande no mundo desafio para ocidental. nós. Pensar de forma Talvez nos completamente países em diferente. desenvolvimento as crianças estejam mais E agora protegidas seguimos porque para a não há parte meios 6 da para parábola. as formar intelectualmente tão cedo. Nunca se deve levar o intelecto a uma criança nesses 7 anos, porque lhe roubamos as forças necessárias para desenvolver um corpo saudável. Esse é o motivo pelo qual temos cada vez mais dificuldades psíquicas com as crianças. As clínicas psiquiátricas infantis estão lotadas. Os psiquiatras dão o alarme. Temos 30% das crianças com doenças psíquicas quando entram na escola na Alemanha. 30%. Na Áustria é o mesmo. E no Brasil, né, gente? Digo assim como Ingrid, não deve ser diferente. E nada acontece porque ninguém compreende. Pelo contrário, continua-se a querer a transformar o botão em semente. Imediatamente, devido aos nossos outros interesses como adultos, como sociedade, como economia. Por isso é maravilhoso ver que a própria criança mostra quando ela está madura. E isso acontece por volta dos 7 anos, com a queda dos dentes. Uma criança pode estar pronta aos 6 anos e meio, outra aos 7 anos. Devemos olhar para a criança, não para o currículo ou para a situação econômica. Esse é o nosso dever sagrado como pais, pois lidamos com um ser sagrado, e sagrado significa espiritual. Lidamos com um ser espiritual que nos confiou para que o acompanhemos, para que ele possa cumprir o seu plano de vida. A paternidade é uma tarefa absolutamente sagrada. Devemos tratar esse santuário que é a criança com o que é digno desse tempo sagrado. Todo o resto parte de outros interesses. Sabe-se, por exemplo, que se apoiarmos a criança excessivamente nas tarefas de andar ou ficar em pé, prejudicamos o sistema nervoso de forma sutil. Se falarmos com ela de forma infantilizada também, usando só linguagem de bebê por tempo demasiado, isso terá consequências em distúrbios digestivos mais tarde. Aprendemos através da ciência espiritual que o que é feito de errado ou negligenciado aqui tem consequências para toda a vida, até a velhice. Se impusermos exercícios de memória precocemente, de fora para dentro, não se vier da própria criança, a ciência espiritual diz que se terá reumatismo mais tarde. Enquanto não reconhecermos essas ligações orgânicas e não começarmos a pensar de forma orgânica e espiritual, a nossa sociedade continuará a ser um caos e as crianças sofrerão cada vez mais. É um grande desafio para nós pensar de forma completamente diferente.